Olá pessoal! Olá pessoal, tudo bem? Salve Maria! Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre as virtudes, finalmente. E agora nós vamos falar sobre a terceira virtude teologal, que é a mãe das virtudes teologais, a caridade, ou o amor. O que consiste a caridade? Segundo o Catecismo de São Pio X, a virtude da caridade é aquela virtude pela qual nós amamos a Deus por si mesmos sobre todas as coisas e amamos o próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Então, a virtude da caridade se refere ao amor. O amor que nós temos a Deus e o amor que nós temos ao próximo. Então, um dos primeiros amores que nós temos a Deus é por Ele mesmo. Ou seja, nós amamos a Deus por quem Ele é. Um amor desinteressado. Um amor que não precisa de nada a não ser que ame Ele mesmo. Ame a Deus propriamente dito. Por isso, o primeiro mandamento. Nós não amamos a Deus pelo que Ele nos dá, apesar de que isso também é um motivo para nós o amarmos. Mas acima de tudo, nós amamos a Deus por quem Ele é. Não só pelo que Ele nos dá, não só porque Ele nos manda, mas por quem Ele é. E esse é o grande mandamento, né? Nosso Senhor Jesus Cristo já disse que o grande mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso ser, né? Com todas as nossas forças. Isso significa que nós devemos entregar a Deus todo o nosso ser, todo o nosso pensamento, todas as potências da nossa alma, todos os nossos afetos. Então, tudo que nós fizermos, nós fazemos por amor de Deus. Isso consiste a caridade. Isso. E a segunda forma de amar a Deus é o que Ele nos proporciona. Ou seja, que é Ele mesmo. Se fecha o primeiro amor a Deus e o segundo amor a Deus, que é o que Ele nos dá, que é Ele mesmo, o sumo bem. Então, de certa forma, a caridade faz com que nos tornemos unidos a Deus. De forma figurada, é como a brasa incandescente e o fogo. Ou seja, a brasa ou o ferro incandescente se parece com o fogo, se torna fogo, por assim dizer. É uma analogia, obviamente. Mas nós temos essa divinização, não sendo panteístas, que nós seremos deuses, mas nós tornamos iguais a Deus, semelhantes a Deus. Por isso que a caridade nos une, nos impele a Deus. E por isso que quando duas pessoas se unem em matrimônio, elas querem e de fato se tornam como uma só carne, porque o amor une e quem ama quer unir-se ao objeto amado. E para que você se una ao bem amado, você deve conhecê-lo. Lembrando do vídeo que nós já fizemos, que está aqui no card em algum lugar aqui, voando. Nós fizemos um vídeo sobre a virtude da fé. E a fé nos dá a conhecer aquele que nós vamos amar. E essa virtude teologal também é indispensável para se ter a virtude da caridade, porque não é possível amar sem conhecer, porque se nós amamos algo sem conhecer, nós corremos o risco, né, de cair na idolatria. Nós precisamos conhecer quem é Deus para amá-lo. Acaba que cria um Deus falso, ou seja, nós devemos conhecer através da fé quem é Deus. Nós podemos conhecer através da razão também, mas é a fé que nos sustenta e fortifica, dizendo quem Ele é. Da mesma forma, faz com que nós possamos amá-lo, ou seja, por meio da virtude da caridade. Quando nós não fazemos isso, não o conhecemos, nós inventamos um Deus. Na nossa cabecinha, nós inventamos um. Por isso que nós não podemos cair na superstição de dizer o que eu entendo por Deus, como eu o vejo. Por isso que é um dever nosso conhecer a Deus. É um dever nosso buscar esse conhecimento de Deus, da sua igreja, enfim, nós como católicos, nos instruirmos sempre para que não caiamos neste pecado. E uma outra parte, né, desta virtude da caridade, Sim, é o amor ao próximo. Exato. E nós amamos o nosso próximo não por ele mesmo, né? Nós amamos a Deus por ele mesmo, mas o nosso próximo não. Nós amamos ao nosso próximo por Deus também. Então, ou seja, o começo e o fim de todo amor, de todo ato de caridade é Deus. Então, quando nós amamos o nosso próximo, também é por causa de Deus. Nós amamos o outro por amor de Deus e não por ele mesmo. Exatamente. E tu citasse atos de caridade. E nós temos aqui alguns atos de caridade que são frutos
da virtude mãe, que é a caridade, que nós chamamos de alegria, paz, misericórdia, beneficência, esmola e correção fraterna. Eles são os frutos e atos em si da caridade. Ela não é apenas algo espiritual, amar a Deus, mas ela traz atos reais, palpáveis, que nos fazem estimular e mostrar o amor a Deus ao próximo. Então, um deles que nós conhecemos bem é a esmola. E essa esmola é próprio um ato de caridade, que se divide em duas partes. A parte corporal e a parte espiritual. A esmola corporal é quando nós estamos vendo alguém com alguma necessidade material, passando fome, frio, não tem um lugar para morar. Então nós temos essa esmola corporal que consiste sim em dar uma esmola, seja sim financeira. E sim, é um ato de caridade. E não é apenas dar conselho, é sim dar dinheiro mesmo. Dinheiro, sabe? Cifrão, dinheiro. Isso é um ato de caridade. Por quê? E não só isso também, né? Às vezes eu posso dar, sei lá, uma roupa. Um alimento, entendeu? Então, isso é um ato de caridade. Não importando o que a pessoa vai fazer com isso, mas importando que você está vendo a dificuldade nela. Isso é uma esmola. E a igreja estimula muito esse ato porque é um ato em si de caridade. Então, primeiro, existe um ato chamado de misericórdia. Eu olho para o próximo e vejo uma desgraça que acontece com ele. Eu me compadeço. Esse sentimento se torna meu. Eu me coloco no lugar do próximo e vejo a desgraça que está acontecendo com ele. O segundo ato se chama de beneficência, ou seja, eu dou algo a ele, seja espiritual ou corporal, né, material. Esse bem que eu estou dando se chama esmola, entendeu? É isso. Então, essa esmola corporal é benéfica. E alguém pode dizer assim, mas vai comprar droga. Vai comprar cachaça, vai comprar pinga. Que geralmente as pessoas fazem isso. E elas são estimuladas a pensarem assim, a julgar previamente o que o outro vai fazer com a esmola. Mas não cabe a nós julgarmos, somente a Deus. Então nós fazemos o nosso dever de dar esmola. E também tem a esmola, né, os atos de misericórdia espirituais, que também são muito importantes. E um deles é a instrução e a correção. Não é Exatamente. Mesmo? Então, instruir e corrigir é de fato importante para não contigo mesmo, que já está instruído e correto, mas para com o próximo. E tem algo interessante que aqui nesse Catecismo de São Tomás, aqui... A Suma em Forma de Catecismo. Exatamente, aqui a Suma em Forma de Catecismo, ela traz que a correção, mesmo para um superior, que é benéfico, deve ser na medida em que aquele que vai ser corrigido está aberto para a correção. Parece que eu estou prolixo aqui, mas é assim mesmo. Se a pessoa não está apta a ser corrigida, ou seja, ela quer mesmo a verdade, ela quer ser corrigida, ela cometeu um deslize e cometeu um erro. Certo? Sem querer. Sem querer, assim. Mas ela fez por achava que aquilo era verdade. Você fala, não, isso não é, e corrige ela. Você só pode fazer isso quando a pessoa quer. Porque senão você estará jogando pérolas aos porcos. Exatamente. Então tem uma grande dificuldade hoje que nós vemos as pessoas corrigindo um outro e discutindo e bababá. Por que tem a discussão? Porque a pessoa não quer ser corrigida, entendeu? Se ela escuta, ela adere o seu intelecto e é corrigida. Então isso é um ato também de caridade. Os outros dois efeitos que nós temos é alegria e paz. Então é aquela paz de saber que tudo está entregue a Deus, mesmo num momento de tribulação como nós vivemos atualmente. Então não só a virtude ser o local da esperança nos traz alegria, mas também a própria caridade. E aí nessa Suma em Forma de Catecismo ele fala, mas é possível que haja algum tipo de tristeza, né? Se nós somos alegres, nós temos que estar 100% do tempo alegres? Ou pode existir um certo tipo de tristeza? E ele diz que sim. Qual é? Existe essa tristeza porque a paz que, por exemplo, os bem-aventurados têm é de possuir a Deus em sua plenitude. Nós imperfeitos aqui, pecadores, nós queremos a Deus, mas nós ainda não o possuímos em plenitude. Então é uma tristeza por não conseguir ainda. E essa tristeza não é pecaminosa em si. Ela é simplesmente uma ausência. Que nós não possuímos Deus ainda. Então entende? essa é a única tristeza que pode conviver com essa alegria da caridade. E não, também da esperança. Não é uma contradição, né? Exatamente. E aqui, para finalizar o vídeo, brevemente, mas nós vamos para os vícios
opostos, ou pecados opostos à virtude da caridade. Assim como nós fizemos nos outros vídeos também, nós temos vícios opostos à caridade. E eles se distinguem em ódio, tédio, preguiça espiritual, assídia, inveja, discórdia, obstinação, cisma, guerra, rixa, sedução e escândalo. Então nós vamos aqui pro primeiro, o ódio. Então, o ódio é um vício, obviamente totalmente oposto, né, à caridade, ao amor, e ele é algo que não pode conviver de forma alguma com o amor. Então, em hipótese alguma, nós podemos sentir ódio de algo ou principalmente de alguém. Isso não está em harmonia com o amor, está em completa desarmonia. Então, se nós temos caridade, nós não temos ódio, nós não sentimos ódio. E muitas vezes é difícil, né, você não sentir ódio. Mas e se é uma pessoa má? Se é um assassino, se é um comunista, se é uma pessoa que fez o mal, nós devemos odiá-lo? É lícito odiar? Não é lícito. E agora? O que tu vai fazer? Nós não devemos odiar o pecador, mas sim o pecado por ele cometido. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro isso. Nós devemos amar também os nossos inimigos. Isso é difícil. É difícil você não odiar quando você vê um crime sendo cometido. Parece contraditório. Mas você tem que separar o joio do trigo. Exatamente. Você tem que separar o pecado do pecador. Ou seja, você vai... claro, você não vai amar o pecado, né? Você tem aversão ao pecado se você ama a Deus, mas você ama o pecador, embora ele esteja errado. Exato. O segundo tipo de vício que nós temos aqui é a tédio, também conhecido como preguiça espiritual, ou tecnicamente conhecido como assídia. Então é aquela preguiça, né, de fazer o que é certo. Assista aqui o vídeo sobre a prostituição da vontade, você vai entender um pouco mais sobre isso. Verdade. Mas, de forma geral, é quando você sabe o que você tem que fazer. Ou seja, você conhece a vida dos santos, você sabe o que eles fizeram, você sabe o que tem que fazer para a sua salvação e santificação. Mas você tem preguiça de fazer. São Tomás coloca como um fastio espiritual. Eu estou... É o suficiente, não é para tanto. Você vê o que você tem que fazer, aí você vê também o que você precisa fazer, né, pra chegar lá, e aí você pensa, é muito difícil, aqui eu acho melhor ficar aqui. Aqui já tá bom. Aí você mente pra si mesmo, e aí você acaba acreditando nessa mentira, de que aqui está bom. Não, santificação, ser santo é o perfeito, é onde eu tenho que chegar. Mas eu sou uma pessoa boa, não faço mal nenhum, não precisa chegar tudo lá. Se Santa Teresinha, São Padre Pio tivessem pensado assim, nós não teríamos santos, né, como tantos que existem. Exatamente. É muito o menino rico, né, que... pergunta a Jesus o que é preciso fazer para chegar ao reino do céu. Observa os mandamentos. E aí eu já faço isso. Ele tá feliz? Ele estava fastigado espiritualmente. E quando ele Mas ao mesmo tempo não, porque se ele foi perguntar é porque... ele já sabe que falta algo. Falta alguma coisa. Mas quando Jesus lhe impõe assim, olha, se você quer me seguir, ele pergunta, e o que eu faço para te seguir então? Jesus fala, vende tuas coisas aos pobres, deixa teus familiares e vem e me segue. Renuncia tudo. Renuncia tudo. Quando ele vê o que ele precisa fazer para chegar lá, ele... Então, já tô no reino do céu, então não precisa, né? Então não precisa, tá bom aqui, Jesus. Isso é a definição da assídia, também um vício oposto à caridade, porque se nós temos caridade, nós somos generosos, ou seja, nós não queremos fazer só o que é obrigatório, nós queremos fazer tudo para agradar a Deus, porque se nós amamos a Deus por quem Ele é, nós queremos agradá-lo de todo o nosso coração. E parando para pensar rapidamente aqui nesse vídeo, isso resulta na família numerosa. Por quê? Porque muitos pensam, não, eu estou casado, então não tem problema usar um método ou outro ali, porque já tá bom, já casei, já tenho sacramento, filhos. etc. Agora tá bom, né? Chega. Às vezes, né, já tem 3 filhos, olha só, que bênção. Então isso também é um pouco da assídia na vida matrimonial. O próximo vício que o Santo Tomás coloca aqui é inveja. E o que é a inveja? A inveja é quando o outro possui algo que eu não tenho e que eu não quero que ele tenha. Porque eu não tenho. Ou seja, ela vem de uma preguiça. Se eu não tenho, pode ser de preguiça ou por não possuir aquele bem. Eu não tenho, mas eu não quero que outro possua. Isso é uma falta de caridade para com o próximo.
Se o outro está numa vida de santidade, eu não quero que ele tenha essa vida de santidade, porque eu não tenho. Entendeu? Então essa Isso é inveja. Completamente oposto à caridade. Porque, por exemplo, se uma pessoa ela é mais santa que você sente inveja dela, você não ama a Deus, então. Porque se você vê alguém que glorifica a Deus, que ama a Deus, então você tem que ficar feliz, porque embora eu não esteja agradando a Deus como aquela outra pessoa, ela está. Então você fica feliz porque Deus está sendo amado. Então, Exatamente. Se você sente inveja, não é amor. Porque também tu não tem um ato de misericórdia de se colocar no lugar do próximo. Porque quando você se coloca no lugar do próximo e o próximo está feliz, você quer sentir, estar na felicidade daquela pessoa. Outro vício, também conhecido como discórdia, é quando você sabe que você está errado, mas você não cede. Você prefere uma certa discórdia em vez de ceder ao que o outro está dizendo, corrigindo ou ensinando. Então você não cede, você prefere mudar todo o discurso, um ato de discórdia, de deliberado, para não ceder. E nasce um filhote da discórdia chamado porfia, que é um dos vícios que eu mais achei interessante, que é o seguinte: quando numa condição alguém te contradiz, numa discussão, alguém te contradiz, você, em vez de aceitar, né, já tem uma discórdia ali no meio, você tem o prazer de discordar do próximo. Se o próximo fala algo, você diz que não é. Se ele fala ao contrário, você diz que não é também. Então você muitas vezes se contradiz só para contradizer o outro. É aí onde nasce a contradição mesmo, porque é a porfia que faz isso. Então, como que significa isso? Se a pessoa fala algo que eu acho que não é, eu tento, por N argumentos, discordar pelo prazer de discordar daquela pessoa. Eu simplesmente tenho um prazer de dizer que ela está errada. Entendeu? Isso é porfia. Então, isso é bem assim, tênue, mas é uma falta de caridade com o próximo, porque você não está corrigindo ele. É diferente. Tanto a discórdia quanto a porfia, ela é como que um amor excessivo por si mesmo. É verdade. No fim, não é amor, né? Mas, enfim, é um amor excessivo por si mesmo, digamos assim, porque você quer estar certo, independente da verdade. Então, você não tem amor à verdade, você não tem amor a Deus. Você apenas quer estar certo, você apenas quer vencer. O que nasce também o cisma, que é um outro vício, que é uma separação eclesiástica da igreja. E o outro, a guerra, né, que nós temos também com falta de caridade. No entanto... Existe guerra lícita? A guerra em si não é lícita, mas ela pode se tornar lícita quando em defesa. Então, é lícita quando nós, cristãos católicos, nos defendemos de um agressor que vem de forma deliberada nos atacar. Grande exemplo, as cruzadas. Exatamente. Então, para quem acredita que a cruzada foi um ataque deliberado dos cristãos, não. Tem que entender primeiro o que é a virtude para entender o movimento dos cristãos nas cruzadas. Um ato de defesa contra um ataque do Império Islâmico sobre os cristãos católicos naquela região e na região da Península Ibérica. Então, esse ato da guerra lícita, da guerra, não uma guerra santa, não existe esse termo, existe guerra lícita, em que consiste em defesa do agressor externo. Tanto é que nós também podemos possuir armas licitamente para nos defender daquele que nos quer tirar a vida, ou seja, é um ato de defesa livre, não um vício, entende? E para finalizar, outros vícios, brevemente, temos o vício de escândalo. O que consiste o vício de escândalo? Por exemplo, quando uma pessoa não se porta com modéstia no seu vestir, né? Um exemplo. Isso acaba sendo um pecado de escândalo. Principalmente quando isso acontece dentro de um ambiente que não é nada condizente, né? Por exemplo, na Santa Missa. Uma mulher vai lá e não está completamente imodesta, indecente. Isso acaba sendo um escândalo para o próximo e fazendo o outro pecar. Ou seja, completamente oposto à caridade. Por quê? O ato de misericórdia e beneficência é você dar algo que alguém precisa, corporal, espiritual, que está fazendo ela padecer. O escândalo é o oposto disso. Você dá algo que a pessoa não quer e não querendo, fazendo ela pecar ainda. Entende? Então, nesse caso, as meninas falam assim, não, mas não tem problema. Eu não estou vendo para mim problema. Mas não é para você, minha querida. Não é para você o problema. É para o próximo. O próximo está se deleitando contigo, com a sua imagem, com a sua carne. Você está fazendo o próximo a pecar.
nossa, mas eu não sabia tanto isso. É horrível mesmo. Então, para fechar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o amor de fato, porque algumas pessoas podem pensar que certos atos constituem o amor. Mas se nós queremos ter esse discernimento se é amor ou não, é só nos perguntarmos: esse ato, ele está ligado ao sacrifício? Porque todo amor, ele está ligado ao sacrifício, né? Todo ato de amor está ligado ao sacrifício. Sim. E aí há uma distinção entre o amor concupiscível e o amor desinteressado. Punitivo. Então, o amor concupiscível é aquele sistema de recompensas. Você dá algo em troca ao outro, você diz que ama o outro, e aí você não dá simplesmente para que o outro seja feliz, para que o outro desfrute de algo bom, mas você quer algo em troca. Então, ou seja, é o amor interesseiro, o amor concupiscível. Consumir. O amor que quer algo em troca, é um sistema de recompensas. Isso não é amor. Por isso que nós dizemos que um casal que não vive a castidade no namoro não ama o outro, por mais que diga isso ao outro. Eu amo você. Mas se você não vive a castidade, você não ama o outro, porque você simplesmente quer algo em troca e não quer dar. Porque se você quisesse somente dar, você daria o que é bom para outra pessoa, ou seja, não faria ela pecar. Então, nós temos uma paixão que difere do amor. Por mais que a gente chame de amor, como tu mesmo mencionaste, é uma paixão desordenada que nos leva ao pecado. Então, você consome o próximo. Então, isso é egoísmo, exato. Não é amor. Quando tu tem um pedaço de bolo, não se doa pro bolo. Você não ama o bolo. Você consome o pedaço de bolo. Isso é tão óbvio, mas a gente precisa dizer aqui, você está consumindo aquele produto que ele vai deixar de existir. Ou seja, quando ele não tá mais ali, já te satisfez, tanto faz. Agora, o amor mesmo, ou como está escrito aqui, amor unitivo, ele dá algo, não é? É o amor desinteressado. O amor que dá ao outro simplesmente para o bem do outro, não esperando algo em troca. E símbolo perfeito disso é a cruz e também a Eucaristia, a Sagrada Eucaristia. Porque Deus se sacrificou por nós. Nosso Senhor Jesus Cristo se deu a nós na Santa Cruz, mas também se dá continuamente a nós na Santa Missa, através da Sagrada Eucaristia, deste sacramento, deste sublime sacramento que é o centro de toda a igreja. Isso é o ápice, é o símbolo maior do que nós podemos ver do amor. E escondido sob o véu da fé, a Eucaristia, a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo nas espécies de pão e vinho, continuamente e às vezes até por um ato de caridade de Jesus e por um ato nosso errado, cometemos sacrilégios em pecado mortal, comungando. Então tu vê que ainda é um ato de caridade de Jesus se doar na Eucaristia para nós. Então, ser amante se dá ao amado, não esperando algo em troca. Diferente do amor concupiscível, que o ser amante dá algo ao ser amado, esperando que o ser amado dá algo em troca ao ser amante. Então é uma troca, mas aqui, no amor verdadeiro, no amor unitivo, no amor desinteressado, há apenas doação. Isso. Então, para entender isso, olhemos para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Exato, o amor concupiscível é Eva ao possuir o fruto, eu vejo, eu possuo, ele é meu. O amor, de fato, unitivo é o prego, se unir na cruz, de fato, desinteressado no madeiro. É Nossa Senhora também que que dá o seu corpo para que nosso Senhor Jesus Cristo possa vir ao mundo. É o seu, faça assim, Nossa Senhora. E algo importante se dizer é que quando uma pessoa comete um pecado mortal, ou seja, quando ela faz algo que contraria os 10 mandamentos ou algum dos mandamentos da igreja, ela perde toda a caridade. Então, você não é mais capaz de amar quando você está em pecado mortal. Veja isso. Quando você parar a pensar nisso, você sai correndo pro confessionário, porque como assim? Não há mais caridade em mim, eu não posso mais amar a Deus, não posso mais amar o outro. Então, se uma pessoa cometer um pecado mortal, é como se a caridade fosse embora. Não tem nenhum ato meritório, porque você expulsa o Espírito Santo de você e tu não tem mais mérito no que você está fazendo, certo? Então você perde o ato meritório. Por exemplo, quando nós rezamos as orações que são indulgenciadas, elas não têm mérito nenhum, não tem mais funcionalidade como mérito. Tem funcionalidade em si, mas não como meritório. Porque Deus não está mais em você, Deus que é amor. E sem Ele nós não podemos amar. Então, se Deus não está mais com você, você não é mais capaz de amar nem a Deus e nem a ninguém. Nem ao próximo.
E por fim, algo importante de se dizer é que a caridade, ela é como a rainha das virtudes. Se você assistiu o vídeo sobre a humildade, lá nós falamos que a humildade é a mãe de todas as virtudes. Alguns perguntaram, mas não é a caridade? Bom, a caridade é como a rainha de todas as virtudes. É ela que liga cada uma das virtudes, sejam elas teologais ou cardeais. Que ela é a própria amor. Então, se a caridade ela se perde ou enfraquece em nós, todas as demais virtudes também são enfraquecidas ou até morrem. A caridade é essencial para se manterem vivas em nós, não só esta virtude da caridade, mas como todas as outras virtudes. Ela é como o fio que liga cada uma das virtudes. Aliás, aqui na descrição desse vídeo nós temos um link para um mapa conceitual que nós construímos mostrando, né, cada uma dessas virtudes. E lembrando que a virtude da caridade só pode ser infusa por Deus pela graça, ou seja, não é força do hábito e também não é por conaturalidade, é apenas a infusão da graça. Por isso nós devemos nos confessarmos para adquirir cada vez mais a virtude, pedindo a Deus. E a caridade, ela é a virtude que nos faz verdadeiramente livres. Parece algo meio paradoxal quando nós falamos em ser um escravo de amor. Como assim, né? Um escravo é uma pessoa que não é livre? Bom, mas o escravo de amor, ele é livre. E porque o amor em si só pode ser livre, não é mesmo? Se Deus nos obrigasse a amá-lo, nós... Não seria amor. Não seria amor, nós não poderíamos amá-lo. Porque o amor em si é um ato livre. De criaturas livres. Então quando nós amamos, nós somos verdadeiramente livres. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpem este barulhinho de fundo que está atrapalhando este vídeo. Não foi planejado. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo se você não é inscrito, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, porque a sua divulgação nos ajuda este apostolado e também você poderá ajudá-lo no Apoia-se. Se você ainda não fez um ato de caridade, que é a esmola para esse canal, você clica no link embaixo, que será direcionado para o nosso Apoia-se. Porque nós criamos agora uma câmera nova para que a gente possa fazer cada vez mais vídeos com frequência e qualidade para vocês. E trazendo mais resenhas também, que vocês pedem aí, livros que... pra gente comentar aqui nos vídeos. Até pra gente poder comprar livros de outras editoras e trazer aqui pra vocês nesse canal. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Salve Maria!